Meu nome é Antônia Vitória da Silva. Eu nasci em São Miguel dos Milagres, 8 de dezembro de 44. Sou filha de João Sebastião da Silva e Miriam Salgueiro Bem. Eu fiquei lá, eu vim para Arapiraca com 7 anos. As casas de taipa, era taipa antigamente a casa. Com palha de coqueiro, era coberto com palha de coqueiro. Naquele tempo era muito bom, né? Ali a gente brincava, corria para as praias. Só não tinha agora como tem agora, né? Antigamente o povo só pescava, agora tem. Vamos para lá, né? Tem hotel, tem tudo agora lá. Era as casinhas, aquelas casinhas, só tinha a prefeitura, tem a igreja. Mas lá era as casazinhas de taipa, candeeiro, era fogão de lenha. A gente ia para as matas arrumar lenha para cozinhar. Minha mãe era doméstica, ficava em casa, não trabalhava não. Meu pai era muito calado, saía para pescar, quando chegava, só pescava todo dia, ia e pescava, sabe? Aquelas varas nas pedras. Era peixe, nem me lembro mais dos peixes. Naquele tempo era muito divertido ali. Comigo era 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. Cido Salgueiro Bem, Ana Maria dos Santos. Correndo. Boneca de pano. Os barcos eram do que o povo ia, a jangada, que o povo ia pescar com a jangada. Não, eu vim primeiro com a minha madrinha e eles ficaram lá, a Alfredina Salgueiro Bem. Porque ela queria que eu viesse para aqui para ficar com ela, né, ajudar. Eles eram de lá, aí ela vinha para aqui, aí depois, quando estava com 7 anos, eu vim. Eu vim para ficar com ela mesmo. Aí foi quando aí começou a trabalhar no salão de fumo, André Félix, sabe? Digo, tá bom, que eu vou morar para lá, né, mas era de carro. Depois disso, que eu estou aqui na Arapiraca, só fui 2 vezes em São Miguel. Mas não estava civilizado como está agora, não. A minha madrinha morava aqui, aí foi quando foi me buscar. Na Rua 30, do lado, assim, do lado do PDO, assim, lá de cima. Hoje mudou muita coisa, né? A Arapiraca era muito parada, né? Assim, só tinha instalação de fumo e o povo andando assim, né? Assim, era uma parada a Arapiraca. Eu mesmo só sei do André Félix, né? Porque a gente destelava fumo ali, que era o salão de fumo dele mesmo ali, aí a gente destelava fumo ali. Mas não tem, a não ser que tem agora, né? A gente ia para lá e aprendia, né? Era grande, o salão do André Félix era grande ali, de uma rua para outra. Eu mesmo não cantava não, porque eu era menina, povo lá assim, e é muito divertido antes de agora. Trabalhava assim muito todo dia para ganhar, mas nesse tempo o dinheiro valia, né? A daqui era, diferente de lá era uma casinha, uma caserna mesmo da gente. Daqui tinha mais conforto, né? Aqui nem me lembro. Aqui não existia fogão ainda não. O que existia era esse povo mais ou menos. Né? Ela costurava, era costureira. Ajudava na casa, né? Estudava assim, lavando prato. Tinha o pau, a corda, né? E a gente na mão, né? Puxando. Era sabão em pedra, né? Aquele sabão. Era a mesma água, não tinha água não, natural assim, como tem hoje não. A gente tomava água de cacimba. Eu era criança mesmo, né? 7 anos, depois fui crescendo. Levava os paninhos, né? Na bacia, era na bacia, minha filha, era na bacia. Não, eu era pequena demais, não passava não, antigamente não. Ferro de brasa o povo tinha. Não tinha geladeira não, meu amigo. Comprava aquelas carnes e salgava, né? E guardava ela lá. E era uma carne boa. Salgava a carne e guardava, né?
Hoje ficou mais caro e hoje não existe mais carne igual a de antigamente, né? De antigamente era muito gostosa as carnes. Era bacalhau, era. Aquelas caixas de bacalhau, era barrica, aquelas barricas de tauba. Mais barato era. Hoje bacalhau, só que como que pode comprar? Tinha o charque, tudo era barato, né? Antigamente era tudo barato. Na feira ali, ali não era a Praça Manuel André, né? A feira era ali. Era de um canto a outro, assim. É a Rua 15, que era a feira das batatas, coco, essas coisas. E eles botavam aquelas barracas que vendia feijão, essas coisas. Eu ia com a minha madrinha, né? Às vezes eu ia mais ela, assim, os picolézinhos, né? Pão doce, aqueles pão doce, aquelas brasileiras. Não, só tinha na feira, a tocar na padroeira, né? Era na feira do Bom Conselho ali, naquela igreja velha, de Cado. Fui, ia, 9 dias. Os barcos, para correr nos barcos. Uma roupinha assim, né? Minha madrinha comprava e fazia a roupa da gente. Eu nunca fui mais ela não, ela comprava e fazia. Daquelas máquinas na mão, né? Estudei no Aurino Maciel e no Adriano Jorge. É no mesmo canto de hoje. Não me lembro muito bem, não. Eu sei que tinha umas professoras boas. Não, era o castigo. Muito canto não existia palmatória, né? O meu marido tinha para dar nos meninos. Olha. O meu marido mandou fazer uma palmatória para dar. Olha. Era a blusinha branca e a saia azul marinho com preguinha. Eu estudava de manhã. Ela devia ter que estudar, a gente estudava, né? Eu nesse tempo nem ligava estudo. Só fui até 4 anos, meu amigo. A gente levava. Tinha vez que nem levava, que nós não tínhamos nem para levar. Era banana, essas coisas. Se não levar um refrigerantezinho, uma coxinha para comprar lá, né? Não quero, não. Antigamente era assim, o povo comia as coisas que tinha. Cuscuz de milho ralado, no ralo. Eu ralava, velho. E aquela fuba grossa, não tinha, existia uma fuba bem grossa, eles vendiam em saco e a gente comprava por quilo. Sim, era uns caroços assim. Então, se aquela fuba que tinha os caroços assim, a gente molhava, era uma fuba boa. De barro, cozinha embaixo e em cima, subia assim, umas panelinhas assim. Botava o pano e o prato. A mistura que era peixe, era o que tivesse a gente comia. Café, aquele café do pilão, meu, torrava para pisar. Mas comprava na feira aqueles cafés, aí botava o caco no fogo, botava o café, depois botava o açúcar, quando estava no ponto, botava uma cinza e botava o café em cima, para não agrudar. Aí depois pisava no pilão. Estava embaixo, assim, numa tábua, quando não era numa mesa, sabe? Aí estendia o café assim. Aí quando ele estava bom enfriava, aí passava um pano e tirava aquela cinza. Até hoje tem gente que ainda usa, né, café pisado. Açúcar bruto, aqueles de caroço assim, ó. Não, eles vendiam, né, por quilo. A rapadura tem. O meu genro vende rapadura. Nada, era muito difícil a gente ver rapadura. Agora o açúcar bruto era bom, a gente pegava aqueles torrão assim que o povo chamava, aqueles. A gente saía chupando o açúcar bruto, era gostoso, menino. Pegava o açúcar, saía aqui. Que era um açúcar preto, menino, era um açúcar preto. O povo chamava açúcar bruto, né? Ali naquele posto 30 era a casa do Zé Capil, que era pai do Zé Barbosa. Eu só conhecia a Liginha, assim, ia pra lá. Não era muita coisa não, que era pequeno, né? O PDO, que era vizinha a gente, o PDO fazia calçado. Ele tinha uma fábrica de calçado, pegado com a gente. Na esquina mesmo, era. Era sandália mesmo, sandalinho, sapato fechado. Fabricava mesmo. Não tinha não, meu amigo. Hoje sandalinha fraca.
correinha assim, abotoando. Não era baiana não, uma sandalinha mesmo, escurinho, fraco, mas era. A minha vida foi muito complicada assim, depois minha madrinha, aí os filhos dela foi crescendo, né? Aí foi quando a gente se mudou para Las Bilac, eu morei ali naquela Las Bilac. A minha madrinha era Alfredina Salgueiro Bem e o nome do marido dela era José Maceió. O filho era José Gildo, Josenildo, Josivaldo, Juranildo. Passei muito tempo. Até quando eu fiquei uma mocinha, né? Aí já fui para casa de outro tio, aí Abel Salgueiro Bem. Aí lá foi quando eu conheci meu marido, nós namorou e casou. Todo ano eu ia para lá, olhar para ela. Eles tinham vontade de vir, mas não podia, né? Depois veio, morou aqui. A minha madrinha era aqui, eu ia visitar meu pai, né? Minha mãe, né? Aí eu fiquei morando mais para cá. Era tudo vizinho, os tios. Aí quando a gente se passou para o Lar Bilac, aí fiquei. Era lá e cá, lá e cá. Ia para lá e ia. Ia buscar água nas cacimbas, nos potes, porque tinha casa que não tinha cacimba, né? A gente pegava água nas cacimbas do povo. Tinha umas cacimbas que não era ruim, a gente pegava água para beber. E tinha uma cacimba que a água era saloba. A saloba era no quintal da casa e a de beber a gente ia buscar numa casa de uma mulher. Ele morava vizinha minha aí, em si, eles eram de Major Zidoro. A mãe dele morava em Major Zidoro e morou vizinha a gente. Benedito Bruno da Silva, filho de Olidrina Bruno da Silva. Agora, como o pai dele, ele ela deu um erro lá, né? Aí, quando a gente era muito novo, aí começamos a namorar, depois a gente ia pro cinema namorar, minha filha. O povo não queria, não. Era escondido. Dava do olho assim, aí já sabia que era o cinema, né? Aí a gente ia. Criando não queria saber que chegava o dia de eu ir. O dia de feira era o dia melhor que a gente tinha para ir para o cinema, né? Aí era mais livre. Não, era sentada assim, não tinha aquelas cadeiras e a gente sentava perto. Hoje o namoro é muito diferente. Nem pedimos para casar. Assim, né? A minha família não queria, ele nem trabalhava, nem eu trabalhava, né? Aí foi quando a gente fugimos, aí depois casamos. É porque o meu tio nunca deixava, ele viajava muito para Caruaru. Aí um dia eu fui para casa de uma vizinha, aí pronto, deu tarde, aí eu disse, não vou mais não para casa. Se eu for para casa, ele não... Aí fiquei na casa da vizinha, depois não fomos embora não, fiquei no mesmo lugar, na rua Santa Terezinha. E tinha uma casa, eu nem me lembro mais, meu amigo, não lembro mais não. Mas quando descobri, ele mandou me chamar e ele disse, eu caso com ela. A gente foi marcar o casamento. Ali na Dona Maria do Claudiano. Aí foi, marcou o casamento, casaram. Na rua Santa Terezinha. A casa era da avó dele, aí ficamos lá morando. Era Belarmina Maria dos Santos, ela morava em Major Zidoro. 8 filhos. José Roberto, Rogério César, José Márcio, Clério Roberto e José Lúcio. Maria das Graças, Maria Verônica e Rosimeire. Nasceram em casa. Só os derradeiros nasceram no hospital, os mais derradeiros, né? Tinha mulher que ia pegar as crianças. Era Joaninha, Maria Pereira, eram essas parteiras assim. Elas iam mesmo por ir, né? O mais trabalho que me deu para nascer, já fui na casa de saúde. Eu já existia casa de saúde, e aí eu fui com o Clério Roberto, que me deu trabalho, que foi tirar da ferro. Aí depois de uns 3 meninos para cá, os 3 mais últimos, fui nas casas de saúde. Não, ele saía para trabalhar no Valdomiro Barbosa, né? Naquelas prensas. Eu ficava em casa com o menino. Tinha aquelas prensas e botava os fardos dentro assim, ó. Aquelas estopas, saía rolando assim e me fardava os fardos de fumo e costurava com o babão. Então, os filhos eram pequenos, nunca ajudaram, não. Aí depois ele começou a vida dele melhorou, né? Começou a dirigir carro, ele era motorista. Ele começou a ser motorista do Seu Zezinho da Batalha. Depois do Geraldo, o outro
outro, não me lembro mais dos outros. Ia já para fora. Ele nunca bateu nos meninos. Ele saía para viajar e dizia assim, olha, um dia que eu chegar e encontrar esses meninos na rua, você vai ver. Os meninos já sabiam, rapaz. Eu morei aí na rua São Paulo, ali naquela rua, que é do Unicumpra. A gente morava ali, tinha uma casinha ali, a gente morava. Aí quando o menino viu a buzina do carro, o menino corria, viu, para não pegar ele no meio da rua. E tinha os dias dele chegar, né, era de 15, assim, passava mês. Tinha vezes que passava 15 dias. Mas ele ficava na porta de casa. Aí quando eles ouviam a zoada do carro, aí corria tudo para dentro de casa. Tinha uma palmatória, ele mandou fazer uma palmatória. Não, eu nunca briguei assim muito não, né? Eu só dizia a verdade, né? A realidade. Eu fui católica. Era o Frei Damião, a gente ia para as novenas do Frei Damião, né? Na rua, na praça ali, na igreja. Muita gente arrumaria de Frei Damião, ele dava muito conselho. Então, que o povo se conscientizasse, né? Que esses conselhos assim, padre. Ele falava do povo assim, Dona Abóbora, cuida da Dona Abóbora, que era a mulher que os homens arrumavam, né? Chamava de Dona Abóbora, Frei Damião. Cuidado da Dona Abóbora, olha a Dona Abóbora. Era muito divertido o Frei Damião. O Frei Fernandes, o Frei Damião era aquele velhinho, ué. Não tinha, ele saía na frente, não tinha quem acompanhasse ele. Daquele jeitinho dele assim, ó. Mas o povo não era tinha fazia pedido a ele e isso aí era resolvido, né? Pegava assim a mãozinha tão... Era bem baixinho, ele era bem baixinho. Quando ele andava, vinha, quando ele vinha, ficava aí, ia para as cacimbas, esses cantos assim. Eu ia na igreja daqui, da praça, aí do alto. A do alto era bem pouquinho, tinha pastorio, agora a melhor que tinha era da Praça Marques, ali, né? Tinha praça, tinha aqueles brinquedos tudo, vermelho, né? Que eu gosto do vermelho. Carnado, azul e amarelo, né? Que a Diana, né? Sim. Eu morava ali na Praça Marte, Zé de Sá. Era essas coisas lá. Essa casa que eu moro é da nora da Tereza, da irmã do Zé de Sá. Essa casa aqui. Ela tá com andajá, ela fica sentadinha. Tá sentadinha lá com aquele radinho, né? A gente não ia não para aquele açude que era... Agora está civilizado, né? Antigamente era o açude do governo, que o povo chamava. A gente não ia não para ali não. A gente ia para a praia, mas era somente para brincar. Na praia, caçar aquelas conchinhas. Começou a trabalhar e depois a avó dele ajudou e comprou um caminhão. O caminhão era uma Mercedes vermelha. Nada, eu passeava, mas ele nunca me ensinou não. Fui para São Paulo, Recife e Campina Grande. Puxava. A gente passava 8 dias fora, transportava. Chegava, carregava e ia. Descarregava em São Paulo, carregava, descarregava assim, descarregando, né? Ali, meu amigo, ali ali tinha umas casinhas, uns casebres, e aquele riacho passava mesmo, né? Mas não é igual tá, não. A delegacia era lá mais para frente. A intendência era perto da delegacia. A fábrica de vinagre era pegada com a delegacia. Tinha agora aquela ponte, né? Era aquela ponte velha de tábua. É aterro da lagoa. Tinha uma lagoa, né? Porque ninguém coisava ali. Era uma água parada. Os tijolos eram para aqui, por Nunes, para cá. Os cabojos aqui, para cá. Os tijolos eram para cá, banda aqui, as galerias. Muita gente trabalhava, né? Fazia os tijolos, fazia aquela cama de tijolo e queimava, né? Os tijolos. Essa avenida aí de baixo, era ali tudo era o cabojo, até no final. O povo chamava cabojo, o povo pescava. Havia hoje ali, essa aí que o povo tem aí, né? Tudo ali era um negócio assim de lagoa, tinha uma lagoa lá. Mudou muito mesmo. Para melhor, né? Melhor, que antigamente, né? Só Deus sabia, né? Aqui estava bem, eu nunca pensei não. Eu ia passear, assim, sabe? Eu ainda fui umas 2 vezes, depois não fui mais. Agora diz que está civilizado, eu tenho a maior vontade de ir. Mas agora, eu tenho 80 anos, é difícil andar agora, só se for com um carro ou com outra pessoa, né? Porque diz que quando viaja mais com uma pessoa de 80 anos, diz que tem, como é o nome?
aquele resort, né? Tem lá, né? Diz que hotel muito bom, pousada muito boa. Não, tem família não. Minha família todinha já morreu. Eu tenho, só eu mesmo. Às vezes também não sei, né? Se tem alguma família lá. Quem sabe, né? Eu tenho uma vontade de eu ir lá mesmo. Diz que está muito bom. Meu menino já foi lá, em São Miguel. Foi tem outro canto também que é bom, né? Como é o nome dele? Eu me esqueci o nome. Maragogi. Meu menino foi para lá, Maragogi. Ele viaja, né? Tem dia que ele vai passear, viaja para lá. Meu amigo, eu fiquei muito tempo casada. Meu marido morreu em 81, acidente. Mas para mim ele saiu para fazer uma viagem com o carro do Geraldo. O Geraldo, que o povo chamava Geraldo Amarelo, que ele morava ali perto do Adriano Jorge. O Geraldo morava para ali. Aí ele foi fazer uma viagem num carro pequeno. Aí quando ele vinha, o carro quebrou, aí foi coisa. Aí o carro veio por trás e saiu arrastando ele uns 15 metros. O rapaz que estava mais ele veio avisar. Estava em casa deitada, porque saiu para viajar e disse que voltava, né? Aí quando foi umas horas, chegou na porta dizendo. Ele é muito eficiente, assim, ele nunca teve acidente com ele, não. O acidente que teve foi tá morrendo. No outro dia foi que ninguém vieram saber. No outro dia, né? Porque era tudo pequeno. Trabalhando, meu filho, trabalhando em firma de fumo, para criá-lo. Trabalhei na Merino Portugal, trabalhei na Cacique. Merino Portugal era numa esteira, catando fumo nas esteiras. Mas que vai para o cemitério, na Baixa Grande. Muita. Era turma. Eu tinha turma de 6 para as 10, de 10 para as 2 e de 6 para de 10 da noite para amanhecer o dia. Ele já sabia, ele batia lá um negócio que a gente tinha a hora do lanche, quando dá 3 horas era a hora do lanche. Nossa, eu passava. Depois, né, quando um dia desse pra cá que tinha aquele André que não fuma, eles aquelas trouxas de fumo. Eles traziam dos varal de lá e aquelas trouxas de fumo. Quando abria, menina, era uma tintura tão grande que a gente queimava a mão. Já, a gente desmaiava muita gente ia para o hospital. Vomitava aquela água amarela do fumo. Era muito difícil, a vida aqui era muito difícil. Aí quando trabalhei em Portugal, trabalhei na Cacique, trabalhei na Rio Grande lá, perto quem vai para rodoviária ali. Tinha que trabalhar, né, para dar de comer esse menino. Depois quando terminava a época do fumo, né, eu trabalhei ali no Seu Bertino, no posto pernambucano, trabalhei no Divã. Não, eu me deito fico deitada na cama, aí fico assistindo, né, as programações, depois eu fico assistindo a Canção Nova, a Rita Aparecida, fico assistindo até umas horas. Eu não. Ele disse, olha, fique tranquilo, que a senhora puder falar e for coisando o menino, né? Eu, logo no começo fiquei nervosa, eu disse, não vou não. Aí ele disse, vai, a senhora vai. Menina, e agora tá bom, já passou nervoso, né? Agora já falei o que tinha de falar, o bom ou ruim, mas falei. Gostei de falar com vocês, sou uma pessoa legal. Você primo do Val, olha. O Val, muito sem vergonha. Tenho bisneto, tenho neto. O conselho que eu deixava para eles que eles tivessem muito cuidado com a vida deles, fossem umas pessoas boas, não se intrometessem com quem não presta, né? Porque eu sabe mesmo essa geração da agora, né? Eu tenho muito bisneto. Eles dão uma benção a mim. Às vezes eu só tenho 2 bisnetos que moram no Rio. Esses 2 aí não tenho muito contato com eles, não. Agradecia muito a Deus, primeiramente, né? E segundo, as pessoas de boa vontade, que lutam muito por Arapiraca, né? E agradecer pelo meu filho que eu tive, graças a Deus nunca me deram assim, né? Nunca me deram assim, dizer assim, eu criei eles sem pai, mas criei eles como uma mãe, né? Que até hoje, graças a Deus, eu não tenho o que dizer dos meus filhos. Olha, gente, eu deixo um beijo para você. Muita felicidade, muita paz para vocês e para os que estão me ouvindo agora aqui.
E também para o Ricardo Nezinho e para a equipe dele todinha. Tchau, beijo a todos vocês. Muita paz, Ricardo Nezinho, muita paz e muita força, muita coragem para viver.